O ar-condicionado da minha Land Rover estava programado para exatos 22 graus, mas eu senti um calafrio percorrer minha espinha que nada tinha a ver com a temperatura. O couro caramelo do banco, o cheiro suave de lavanda do difusor importado, a bolsa Louis Vuitton jogada despretensiosamente no banco do passageiro, tudo aquilo eram meus troféus. A prova física e inegável de que eu, Júlia, a mulher que foi chamada de peso morto 10 anos atrás, tinha não apenas sobrevivido, mas conquistado o mundo. Eram 13 horas de uma terça-feira abafada no centro da cidade. O asfalto lá fora irradiava um calor que fazia o ar tremer. Mas aqui dentro, no meu aquário blindado de luxo, o mundo era silencioso e seguro. Eu batucava as unhas de gel no volante, cantarolando uma música qualquer, celebrando mentalmente o contrato milionário que eu acabara de assinar. O sinal fechou na Avenida Paulista. O trânsito parou. Eu aproveitei para me olhar no retrovisor. Retoquei o batom vermelho sangue. Sorri para o meu reflexo. Aquele sorriso de quem sabe que venceu. Foi quando, pelo canto do olho, algo na calçada chamou minha atenção. Não era nada incomum para o centro da cidade. Apenas mais um vulto cinzento, invisível para a maioria das pessoas que passavam apressadas com seus ternos e pastas. Um homem, magro, curvado, vestindo trapos que um dia talvez tivessem sido roupas. Ele estava debruçado sobre uma lixeira de metal laranja, revirando o conteúdo com as mãos nuas e sujas. Eu ia desviar o olhar. A gente treina o olhar para ignorar a miséria, não é? Para não estragar o nosso dia perfeito. Eu ia voltar a olhar para o meu contrato, mas o homem puxou algo da lixeira. Uma latinha de alumínio amassada. E quando ele levantou o rosto para limpar o suor da testa com a manga da camisa imunda, o sol bateu nele. O tempo parou. O som das buzinas sumiu. O meu coração deu uma falhada violenta no peito, como se tivesse levado um choque. Aquele perfil! Aquele nariz aquilino inconfundível! A cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda, que ficava branca quando ele se bronzeava, e os olhos, mesmo fundos, mesmo cercados por olheiras roxas e rugas de sofrimento, eram aqueles olhos, os olhos azuis e cinzentos de Roberto Alencar. Não, eu sussurrei, sentindo o gosto metálico da bile na boca. Não pode ser ele. Roberto, o meu ex-marido, o príncipe do mercado imobiliário, o homem que tinha nojo de apertar a mão de garçons, o homem que mandava lavar o carro se um passarinho fizesse sujeira no vidro, o homem que 10 anos atrás me colocou para fora da nossa mansão com as malas na calçada, dizendo que eu era uma âncora que afundava o sucesso dele. Eu apertei os olhos tentando focar. Talvez fosse um sósia, talvez fosse uma peça pregada pela minha mente vingativa, mas o homem na calçada tossiu. Uma tosse seca, dolorosa. E ele ajeitou o cabelo para trás com um gesto maníaco, uma vaidade residual que eu conhecia bem. Era ele. Roberto Alencar, o milionário que destruiu minha autoestima, estava a 3 metros de mim, disputando restos de comida com pombos. Ele pegou a latinha e a colocou dentro de um saco de lixo preto pesado que ele carregava nas costas como se fosse um tesouro. Ele abraçava aquele saco com uma possessividade estranha, neurótica. O sinal abriu. Os carros atrás começaram a buzinar. "Anda logo!" alguém gritou. A minha mente gritou. "Acelera, Júlia. Vai embora. É karma. Ele colheu o que plantou. Deixa ele lá." Eu coloquei o pé no acelerador. O carro andou. Mas eu não consegui. Uma risada nervosa subiu pela minha garganta. Uma risada ruim, cheia de mágoa antiga. Eu preciso ver isso de perto. Eu preciso ter certeza. Eu preciso ver a cara dele quando ele me vir nesse carro. A vaidade falou mais alto que a compaixão. A sede de vingança, aquela que a gente diz que não tem, mas guarda no fundo da alma, assumiu o volante. Eu joguei o carro na primeira vaga. Liguei o pisca-alerta. Minhas mãos tremiam. Mas não de pena, tremiam de adrenalina. Eu ia lá. Eu ia olhar nos olhos dele. E talvez, só talvez, eu fosse perguntar: "E agora, Roberto? Quem é a âncora?" Eu não sabia. Meu Deus, como eu era cega.
Eu não sabia que, ao descer daquele carro, eu não estava indo ao encontro da minha vingança. Eu estava caminhando direto para a maior lição de humildade da minha vida. E aquele saco preto que ele protegia guardava algo que faria o meu dinheiro parecer papel picado. Ao abrir a porta do carro, o calor de 35 graus me deu um tapa na cara. O barulho da avenida era ensurdecedor. Meus saltos altos, escarpins italianos de sola vermelha tocaram o asfalto quente e sujo. Clec, clec, clec. Cada passo meu era uma afirmação de poder. Eu caminhei até a esquina onde ele estava. O cheiro era a primeira coisa que chegava. Uma mistura azeda de lixo fermentado, suor velho e urina. Roberto estava de costas, curvado sobre outra lixeira. A camisa social que ele usava estava rasgada nas costas, revelando uma pele queimada de sol e cheia de picadas de inseto. A calça, que um dia devia ser de alfaiataria, estava amarrada na cintura com um pedaço de corda de varal. Eu parei a 2 passos dele, cruzei os braços, ajeitei meus óculos escuros de grife. Fiquei ali, parada, esperando ele perceber minha presença, esperando ele sentir o cheiro do meu perfume Chanel que contrastava violentamente com o fedor daquele lugar. Ele sentiu. Roberto parou de mexer no lixo. Ele ficou rígido. Lentamente ele se virou. Quando os olhos dele encontraram os meus, eu esperei ver choque. Esperei ver vergonha. Esperei ver ele se tentar se esconder. Mas o olhar dele estava vazio, vidrado. Havia uma névoa naqueles olhos azuis. "Tem alguma latinha aí, dona?" Ele perguntou. A voz rouca, falhada, estendendo a mão suja de graxa. Ele não me reconheceu. Aquilo foi um golpe no meu ego que eu não esperava. Como assim ele não me reconhecia? Eu fui a mulher dele por 5 anos. Eu dormi na mesma cama. Será que eu mudei tanto? Ou será que ele estava tão louco que apagou a memória? Eu tirei os óculos escuros devagar, dramaticamente. "Não tenho latinha, Roberto", eu disse, minha voz saindo firme, fria. "Mas tenho uma pergunta." Ao ouvir o nome dele, ele recuou. Foi como se eu tivesse lhe dado um choque elétrico. O vazio nos olhos sumiu, dando lugar ao pânico. Ele apertou o saco preto de lixo contra o peito com força, como se eu fosse roubá-lo. Quem é você? Eu não sou Roberto. Você está confundindo. Eu sou o Beto. Só Beto." Ele tentou dar um passo para o lado para fugir, mas tropeçou nos próprios pés inchados, calçados num par de chinelos de tamanhos diferentes. "Para com isso", eu disse, dando um passo à frente. "Olha para mim. Sou eu, Júlia." Ele parou. Ele semicerrou os olhos, me escaneando de cima a baixo. Ele olhou para meu cabelo escovado, para minhas joias, para minha pele limpa, e então ele soltou uma risada feia, desdentada. "Júlia", ele sussurrou como se testasse o nome. "Júlia, âncora. Júlia, peso morto." O sangue subiu para minha cabeça. Mesmo na sarjeta ele ainda tinha o veneno. "É, a Júlia âncora. Só que a âncora agora dirige uma Land Rover. E o capitão do navio parece que afundou." Eu apontei para a lixeira. Eu queria ferir. Eu queria que ele sentisse a dor que eu senti. Mas a reação dele não foi de raiva. Roberto olhou para os lados, paranoico. Ele parecia não ter ouvido meu insulto. "Você não pode ficar aqui", ele sussurrou nervoso, olhando para o saco preto em seus braços. "É perigoso. Eles podem ver. Vá embora, Júlia. Vá embora com seu carro brilhante." "Eles quem, Roberto? As vases da sua cabeça? O que você tem nesse saco que é tão precioso? Restos de comida ou o que sobrou da sua dignidade?" Eu estendi a mão para tocar no saco preto, movida por uma curiosidade mórbida. "Não toca!" ele gritou. Foi um grito gutural, animalesco. Ele se jogou para trás, caindo sentado na calçada suja, abraçando o saco com o corpo todo, protegendo-o com a vida. Ele tremia, ele chorava. "É meu!" ele soluçava, com o rosto na terra. "Ninguém tira de mim, ninguém." Eu recuei, assustada. Aquilo não era só loucura. Aquilo era desespero.
Havia algo naquele saco. O formato não parecia latinha, parecia algo sólido, quadrado. E o jeito que ele olhava para aquilo não era o olhar de um catador para o lixo. Era o olhar de um pai para um filho recém-nascido. Ali, vendo meu ex-marido milionário rolando na sujeira para proteger um saco de lixo, minha vontade de rir morreu. Uma pergunta gelada se instalou no meu estômago. O que diabos Roberto Alencar estava guardando ali? E por que ele parecia ter mais medo de perder aquele saco do que de perder a própria vida? Eu não sabia ainda. Mas a resposta para essa pergunta estava prestes a destruir tudo o que eu achava que sabia sobre meu divórcio. As pessoas começaram a parar. É incrível como a desgraça alheia atrai público. Um homem de terno passou e balançou a cabeça, me olhando com julgamento. Que vergonha, madame! Gritando com o coitado do mendigo. O sangue subiu ao rosto. Eu? A vilã? Eu era a vítima. Aquele homem no chão era um monstro que me destruiu. Mas ali, naquela calçada, a narrativa visual era outra. A mulher rica e poderosa humilhando o pobre miserável. Roberto continuava no chão, balbuciando coisas desconexas para o saco preto. Eles não vão pegar, eu prometi, eu prometi. Eu respirei fundo. O cheiro dele estava me deixando enjoada, mas eu não podia ir embora, não agora. Aquele mistério tinha me fisgado como um anzol. E lá no fundo, uma culpa estranha, uma voz que não era minha, dizia: você não pode deixar um ser humano nesse estado, nem que esse ser humano seja Roberto Alencar. Eu me agachei. Não toquei nele, mantive a distância de segurança. Roberto, eu disse, baixando o tom de voz, tentando soar menos agressiva. Levanta, todo mundo está olhando, você está passando vergonha. Ele olhou os olhos, havia lágrimas cavando caminhos limpos na sujeira do rosto dele. Eu tô com fome, Júlia, ele disse. Uma frase simples, brutal. O homem que só comia salmão fumado e trufas brancas estava me pedindo comida como uma criança perdida. Aquilo quebrou minha armadura. A raiva virou pena, e pena é um sentimento perigoso. Tá bom, eu disse, me levantando e tomando uma decisão impulsiva, da qual eu me arrependeria pelos próximos 10 minutos. Eu te dou comida, mas você tem que sair dessa calçada agora. Ele olhou para minha Land Rover parada na vaga proibida, com o pisca-alerta ligado. Eu não posso entrar ali, ele disse, olhando para as próprias roupas imundas. Vai sujar, você odeia sujeira. O Roberto antigo, odiava a sujeira. Era bizarro. Ele falava de si mesmo na terceira pessoa, como se o milionário fosse outra entidade. Esquece a sujeira. Eu menti. Entra no carro, eu vou te levar para comer. Ele hesitou. Ele olhou para os lados, paranoico novamente. E o meu saco? O saco vai junto? Eu olhei para aquele volume preto e nojento. O que quer que tivesse ali dentro fedia a mofo. O saco vai junto, eu prometi. Ninguém vai tocar nele. O carro é blindado, é o lugar mais seguro do mundo. A palavra blindado foi a chave mágica. Os olhos dele brilharam. Segurança. Era isso que ele buscava desesperadamente. Blindado. Blindado é bom. Ele se levantou com dificuldade, as juntas estalando. Ele mancava forte da perna direita. Eu abri a porta do passageiro. O contraste era violento. O banco de couro caramelo impecável esperando aquele corpo coberto de fuligem. Ele entrou, encolhido, abraçado ao saco preto como um escudo. Eu fechei a porta. O som do fechamento hermético abafou o barulho da rua. Eu dei a volta e entrei do lado do motorista. Assim que fechei minha porta, o cheiro me atingiu. Ar-condicionado e lixo não combinam. Eu tive ânsia de vômito, mas segurei. Travei as portas. Estávamos trancados. Eu e o meu passado. Eu olhei para ele. Ele estava acariciando o couro do painel com um dedo sujo, fascinado. Júlia, ele sussurrou, sem olhar para mim. Por que você está fazendo isso? Você devia estar rindo.
Eu coloquei a mão na chave para ligar o carro, mas parei. Eu também não sei, Roberto, respondi sincera. Talvez eu queira rir depois, mas antes eu preciso saber. Como você veio parar aqui? Cadê a construtora? Cadê a cobertura nos jardins? Cadê a sua arrogância? Ele parou de passar o dedo no painel. Ele apertou o saco preto. A arrogância custou caro, Júlia. Custou tudo. Eu dirigi sem rumo. Eu não podia levá-lo para um restaurante chique, não podia levá-lo para minha casa. Acabei parando no estacionamento de um fast food, num canto afastado, sob a sombra de uma árvore. Comprei 3 hambúrgueres, batata frita e refrigerante pelo drive-thru. A atendente olhou estranho para o homem sujo no banco do passageiro, mas o vidro escuro subiu rápido. Ele comeu como um animal. Devorou 2 hambúrgueres em menos de 3 minutos, sujando o rosto de molho sem mastigar direito. Era uma cena triste e grotesca. Eu não comi nada. Apenas assisti, segurando uma garrafa de água mineral. Quando ele terminou, limpou a boca na manga da camisa rasgada e arrotou. O ar-condicionado tinha abaixado a temperatura, e ele parou de tremer um pouco. A lucidez parecia estar voltando aos poucos, junto com a glicose no sangue. Obrigado, ele disse, a voz menos rouca. Ele olhou para mim. Pela primeira vez, os olhos dele tinham foco. Você tá bonita, Júlia. O tempo foi bom com você. O tempo é bom com quem não tem a consciência pesada. Eu disparei. Eu não ia deixar ele me amaciar. É verdade. Ele concordou, baixando a cabeça. Minha consciência pesa toneladas. Fala logo, Roberto, eu exigi, batendo no volante. O que aconteceu? Jogo, bebida, mulher, quem roubou sua fortuna? Ele riu. Uma risada a seca. Ninguém roubou, Júlia. Eu dei. Eu gastei tudo, até o último centavo. Vendi a empresa. Vendi a cobertura. Vendi os carros. Eu arregalei os olhos. Você vendeu tudo? Pra quê? Pra viajar? Pra usar drogas? Pra tentar salvar a única coisa que importava. Ele disse, a voz embargada. Eu franzi a testa. Salvar o quê? Ele não tinha família. Os pais morreram. Ele não tinha filhos, pelo menos não comigo. Será que ele teve um filho com outra? Aquela ideia me deu uma pontada de ciúmes que eu não esperava. Do que você tá falando? Ele olhou para o saco preto no colo dele. O plástico fez barulho quando ele passou a mão. Meus olhos fixaram nas mãos dele. Mãos trêmulas, unhas pretas. O suspense era insuportável. Eu encontrei alguém, Júlia. Ele disse, abrindo a boca do saco. Meu coração parou. Ah, então era isso, uma mulher. Ele gastou tudo com uma amante golpista. Não. Ele negou, com um sorriso triste. Não foi uma mulher. Foi ele. Ele enfiou a mão no saco. Eu esperei ver uma arma, drogas, dinheiro roubado. Mas o que Roberto tirou de dentro daquele saco de lixo fétido fez o mundo girar em câmara lenta. Não era ouro. Não era joia. Era um urso de pelúcia. Velho, sem um olho. Encardido, com a pelúcia gasta. E junto com o urso, ele tirou um porta-retrato quebrado. Na foto havia Roberto, mais jovem, sorrindo. E no colo dele, um menininho. Um menininho loiro, de olhos azuis iguais aos dele. E aquele menino estava ligado a tubos de hospital. Esse é o Miguel, disse Roberto, abraçando o urso sujo contra o rosto, chorando. Meu filho. E foi por ele que eu virei lixo. Eu encarei aquela foto. O menino era lindo, tinha o mesmo queixo teimoso do Roberto, mas ele estava pálido, ligado a fios num quarto de hospital que parecia uma nave espacial de tão tecnológico. Um filho? Eu gaguejei. Mas com quem? Você disse que odiava crianças.
Você disse que filhos estragavam os móveis e a liberdade. Roberto acariciou o rosto do menino na foto com o polegar sujo de graxa. O Roberto antigo o odiava. Ele corrigiu. Mas quando você foi embora, Júlia, o silêncio daquela mansão me enlouqueceu. Eu comecei a sair. Festas, viagens, mulheres. 2 anos depois, uma dessas mulheres apareceu na minha porta com um cesto. Ela disse, é seu, se vira. E foi embora. Eu ouvi aquilo em choque. O homem que demitia funcionários por erros de português, agora contando que foi abandonado com um bebê. Eu ia mandar para adoção, ele confessou, olhando para o teto do carro, segurando as lágrimas. Eu juro, eu já tinha ligado para o orfanato, mas quando eu peguei o Miguel no colo, ele segurou meu dedo e ele sorriu. E naquele momento, Júlia, todo o dinheiro que eu tinha no banco pareceu areia. Eu descobri o que era amor. E o que aconteceu? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Por que o hospital? A expressão de Roberto mudou. Ficou sombria. Leucemia mieloide aguda, agressiva. Ele tinha 3 anos. O convênio cobria o básico, mas o médico disse que a única chance dele era um tratamento experimental em Boston, nos Estados Unidos. Ele olhou para mim, intenso. Custava $2 milhões o ciclo inicial. Eu vendi a frota de caminhões da construtora, paguei o primeiro ciclo. Não funcionou. O câncer voltou mais forte. O médico disse, tente a Suíça. Mais 3 milhões. Eu vendi os apartamentos de investimento, vendi as ações. Ele começou a rir, uma risada nervosa, beirando a histeria. As pessoas diziam que eu estava louco, Júlia. Meus sócios diziam, Roberto, para, você vai falir, deixa o menino ir. Eles chamavam meu filho de custo irrecuperável. Eu demiti todos eles. Eu vendi a sede da empresa. Eu vendi a mansão. Eu vendi minhas roupas de grife. Eu vendi meus relógios Rolex por quilo no centro da cidade para pagar uma dose de remédio. Eu olhava para ele e não via mais o mendigo. Eu vi um homem em chamas. Você gastou tudo, eu sussurrei. Tudo? Tudo, ele respondeu, batendo a mão no painel de couro do meu carro. Eu dormi no chão do hospital por 6 meses para não gastar com hotel. Eu comia as sobras da bandeja dele. Eu, Roberto Alencar, comendo o resto de gelatina de hospital. E eu era o homem mais feliz do mundo, porque eu estava comprando mais um dia de vida para o meu filho. Aquela revelação caiu sobre mim como uma bigorna. Eu achava que ele tinha torrado o dinheiro com vícios. Eu fui lá para rir da irresponsabilidade dele. E agora eu estava diante de um homem que se despiu de toda a vaidade para tentar salvar uma vida. E ele? Eu perguntei, com medo da resposta, olhando para o urso de pelúcia caolho. Ele se curou? Roberto parou. O silêncio dentro do carro blindado ficou ensurdecedor. Ele apertou o urso contra o peito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O dinheiro compra os melhores médicos, Júlia. Compra o melhor quarto, compra o caixão mais bonito. Mas não compra a vida. O Miguel morreu nos meus braços numa terça-feira de chuva, igual a hoje. Eu comecei a chorar. Não consegui segurar. As lágrimas caíram sobre o meu blazer de marca, manchando o tecido caro. Eu chorava pelo menino que eu nunca conheci. Chorava pelo homem que eu achava que odiava. Roberto, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Ele não chorou. Acho que ele já tinha chorado tudo o que tinha para chorar nos últimos anos. Depois do enterro, ele continuou com a voz oca. Eu não tinha mais nada. Nem dinheiro, nem casa, nem filho. Eu tinha sobrado com uma dívida de $500 mil no banco e esse urso. O urso que ele dormia. Ele olhou para o saco de lixo. Eu tentei voltar a trabalhar, mas quem contrata um ex-milionário falido e depressivo? Eu virei piada. Os amigos sumiram. O banco tomou o que restava.
Um dia eu sentei na calçada e não levantei mais. A rua me acolheu. Na rua ninguém me cobra sucesso. Na rua eu sou só o Beto do saco preto. Mas por que o lixo, Roberto? Perguntei, limpando o rosto. Você tem formação. Você é arquiteto. Eu posso te ajudar. Eu posso te dar um emprego no meu escritório. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, eu não posso entrar num escritório. Eu prometi para ele. Prometeu o quê? Que eu nunca mais ia deixar o dinheiro ser mais importante que as pessoas. O lixo é minha penitência, Júlia. Eu tô pagando. Cada latinha que eu pego é um centavo que eu não dei valor antes. Aquilo era loucura, mas era uma loucura poética. Eu olhei para o saco aberto no colo dele. Além do urso e da foto, havia papéis. Muitos papéis amassados e sujos. O que mais tem aí? Perguntei, tentando mudar o foco, tentando trazê-lo para a realidade. São contas? São as lembranças, ele disse. Desenhos dele, receitas médicas e... Ele parou. Ele tentou fechar o saco rápido, como se tivesse lembrado de algo que eu não podia ver. E nada. O resto é lixo. Me deixa sair, Júlia. O ar-condicionado tá muito frio, eu preciso ir embora. Ele colocou a mão na maçaneta, mas eu vi. No meio da confusão de papéis dentro do saco, eu vi uma cor familiar, um pedaço de papel azul bebê. Não era um papel médico, era um papel de carta. O mesmo papel de carta que eu usava 10 anos atrás para escrever bilhetes para ele quando a gente namorava. Espera, eu disse, segurando o braço dele. A sujeira não me importava mais. O que é aquilo azul? Não é nada, ele gritou em pânico novamente. Me deixa sair. Roberto, aquilo é a minha letra? Perguntei, o coração acelerando. Eu puxei o saco. Ele puxou de volta. O saco rasgou. O conteúdo caiu no tapete do carro. O urso, a foto, as receitas e um envelope azul, velho, mas estranhamente bem conservado, sem nenhuma mancha de lixo. Eu peguei o envelope antes que ele pudesse alcançar. Estava escrito na frente com a caligrafia dele, trêmula. Para Júlia. Entregar apenas se eu morrer. Eu congelei. Olhei para ele. Roberto estava encolhido contra a porta, com a mão no rosto, como uma criança pega fazendo travessura. Por que você tem uma carta para mim? Você me odeia. Você disse que eu era um peso morto. Ele tirou a mão do rosto. Os olhos dele estavam vermelhos. Lê, ele sussurrou. Lê e depois me deixe embora para sempre, porque depois que você lê isso, você não vai sentir pena. Você vai entender porque eu realmente mereço estar no lixo. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase rasguei o papel ao abrir. Eu não sabia, mas aquela carta não explicava apenas o passado dele, ela explicava o meu, e revelava um segredo que ele guardou no dia em que me expulsou de casa, um segredo que mudaria a minha vida inteira nos próximos 2 minutos. Eu abri o envelope. O papel fez um barulho seco, antigo. Minhas mãos suavam tanto que mancharam a tinta azul da caneta nas bordas. Roberto não olhava para mim. Ele olhava para o vidro da janela, encolhido, como se estivesse esperando a sentença de morte. Eu comecei a ler, e a cada linha, o chão se abria um pouco mais sob os meus pés. Júlia, se você está lendo isso, é porque eu falhei. Ou morri. Eu cheguei a um ponto onde a morte seria um alívio. Você deve me odiar. Eu espero que me odiei. O seu ódio foi o único presente que eu pude te dar na noite em que te expulsei. Você lembra do que eu disse? Que você era uma âncora, que me puxava para baixo? Eu menti. A âncora era eu, Júlia. Uma semana antes da nossa separação, eu recebi o diagnóstico da auditoria. A construtora estava quebrada. O meu sócio tinha desviado milhões e fugido do país. A dívida não era impagável. Eu sabia que a Polícia Federal e os credores iriam levar tudo. A casa, os carros, as contas conjuntas.
Eu tinha duas escolhas: te contar a verdade e deixar você, com seu coração nobre, tentar me ajudar e afundar junto comigo na lama da falência e dos processos, ou fazer você me odiar tanto, mas tanto, que você pegaria suas coisas, sairia daquela casa e assinaria o divórcio rápido para se livrar de mim. Eu escolhi ser o vilão. Eu fui cruel porque precisava que você corresse para longe da explosão. Eu salvei o seu nome, Júlia. Eu tirei você do contrato social da empresa na calada da noite. Eu passei o pouco que restava limpo para uma conta no seu nome. Aquele dinheiro que você achou que foi indenização judicial, fui eu que mandei depositar. Eu fiz isso porque eu sabia que você tinha asas. Eu via seus desenhos no escritório escondido. Você era grande demais para ser a esposa de um falido. Hoje, eu vejo suas fotos nas revistas. Mulher de negócios. Você voou, meu amor. O plano funcionou. Me perdoe por ter quebrado seu coração. Foi o único jeito de salvar o seu futuro. Seja feliz. Do seu eterno admirador secreto. Roberto. Eu terminei de ler. O papel caiu no meu colo. O silêncio dentro do carro era pesado, sufocante. 10 anos. 10 anos construindo um império baseado na raiva. Eu vou mostrar para ele, eu vou provar que não sou um peso morto. E o tempo todo, ele sabia, ele planejou, ele não me expulsou porque eu não valia nada. Ele me expulsou porque, para ele, eu valia mais que a própria vida dele. Eu olhei para o mendigo ao meu lado, o homem sujo que fedia a lixo. De repente, eu não via mais a sujeira. Eu via o sacrifício. Você? Eu sussurrei, a voz sumindo. Você protegeu meu nome? Você assumiu a culpa sozinho? Roberto continuava olhando para a janela, chorando silenciosamente. Eu não podia te arrastar para o buraco, Júlia. Você era a luz. Eu era a escuridão. Você não tinha o direito! Eu gritei, batendo no peito dele, uma mistura de fúria e amor. Você não tinha o direito de decidir por mim. Eu teria ficado, eu teria lutado com você. A gente teria passado fome, mas teria passado junto. Eu sei, ele disse, virando o rosto para mim. Os olhos azuis estavam lavados de lágrimas. Você é leal demais. E lealdade a um barco afundando é suicídio. Eu fiquei ali, respirando ofegante, processando a década de mentiras. Eu olhei para o saco de lixo no colo dele. O urso do filho morto. A carta de despedida. Aquele homem tinha perdido tudo 2 vezes. Primeiro por mim, depois pelo filho. Ele era um Jó moderno. E eu estava ali, na minha Land Rover, julgando a casca sem ver a alma. Vamos, eu disse, ligando o carro. Minha mão não tremia mais. Agora ela estava firme. Roberto se assustou. Ele agarrou a maçaneta. O quê? Não, me deixa aqui. Eu já contei a verdade. Agora me deixa ir pro meu canto. O viaduto é logo ali. Eu travei as portas no painel central. Clique. Você não vai para viaduto nenhum, Roberto. Você vai para minha casa. Ele entrou em pânico. Você tá louca? Olha para mim, Júlia. Eu sou um lixo. Eu tenho piolho, eu tenho sarna. Eu não tomo banho há 3 semanas. Eu vou sujar seu sofá, eu vou estragar sua vida de novo. Me solta. Ele começou a bater no vidro, desesperado, como um animal enjaulado. Abre! Abre essa porta! Eu não gritei, eu não discuti. Eu me inclinei sobre o console central. Ignorei o cheiro azedo, ignorei a sujeira, ignorei o medo. Eu segurei o rosto dele com as minhas 2 mãos. Minhas mãos limpas, com anéis de diamante, segurando aquelas bochechas encardidas de fuligem e barba por fazer. Ele parou de bater. Ele congelou. O toque humano. Ele não sentia um toque carinhoso há anos. Olha para mim, eu ordenei, olhando no fundo daqueles olhos azuis cansados. Você disse na carta que eu era luz, não disse? Ele assentiu, trêmulo, uma lágrima escorrendo e molhando meu dedo.
Então me deixa iluminar essa escuridão, seu idiota teimoso. Você salvou meu futuro 10 anos atrás. Agora cala a boca e me deixa salvar o seu presente. Ele tentou resistir. Eu não mereço, Júlia. Eu não pude salvar o Miguel. Eu deixei meu filho morrer. Você não deixou ele morrer, eu disse firme. Você vendeu sua alma para dar dias a mais para ele. Você é o pai mais corajoso que eu conheço. E o Miguel, onde quer que ele esteja, ele não quer ver o pai dele catando latinha. Aquilo quebrou a última barreira. Roberto soltou um gemido doloroso e desabou no meu ombro. Ele encostou a cabeça suja no meu blazer de grife. Ele chorou como uma criança. E eu abracei aquele homem fedido, aquele ex-marido lixo, com mais amor do que eu abracei qualquer homem rico que passou pela minha vida nos últimos anos. Eu senti a sujeira dele passar para minha roupa, e pela primeira vez na vida, a sujeira não me incomodou, porque embaixo daquela crosta de miséria, eu tinha reencontrado o homem que eu amava. Eu coloquei a marcha no drive. Segura o urso, Beto, eu disse, usando o apelido que ele usava na rua. A gente vai para casa, e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um banho digno nesse capitão. Eu arranquei com o carro, deixando para trás a esquina, a lixeira e o passado. Mas eu não sabia que levar o Roberto para casa seria apenas o começo da batalha, porque a rua deixa marcas que água e sabão não tiram, e enfrentar os demônios da mente dele seria muito mais difícil do que enfrentar o mau cheiro. Chegamos ao meu apartamento. O porteiro me olhou torto ao ver o homem sujo no banco do carona, mas meu olhar fulminante o calou. Subimos pelo elevador de serviço. Roberto estava encolhido no canto com medo de tocar no espelho. Ele segurava o urso caolho e o envelope azul contra o peito. Ao entrarmos, ele parou na porta. O chão de mármore branco parecia intimidá-lo. Tira a roupa, Beto, eu disse suavemente. Deixa tudo aí, o lixo fica da porta para fora. Ele hesitou. E o urso? O urso toma banho com a gente. Ele também precisa. Eu preparei o banheiro de hóspedes. Toalhas felpudas, sabonete de sândalo, roupas limpas que eram do meu irmão e que estavam guardadas no armário. Quando a porta do banheiro se fechou e o chuveiro ligou, eu fui para a cozinha. Eu não pedi comida chique. Eu fiz o que a gente comia no começo do namoro, quando não tínhamos dinheiro. Macarrão com um molho de tomate e ovo frito. O cheiro simples daquela comida encheu a casa de memórias. Meia hora depois, a porta do banheiro se abriu e eu perdi o fôlego. O homem que saiu de lá não era um mendigo e também não era o Roberto milionário arrogante. Era um homem novo. A barba estava feita, ele achou meu aparelho de barbear. O cabelo molhado estava penteado para trás. Ele vestia uma camiseta branca e calça de moletom. Ele estava magro, sim, as marcas do sol e do sofrimento ainda estavam na pele. Mas os olhos azuis brilhavam limpos. Ele caminhou até a mesa. O urso, agora lavado e secado com secador, ficou meio esturricado, mas limpo. Estava sentado na cadeira ao lado. Roberto olhou para o prato de macarrão com ovo. Ele sentou, pegou o garfo. A mão dele tremeu. Obrigado, Júlia. Não pela comida, mas por me fazer sentir humano de novo. Nós jantamos em silêncio. Mas não era um silêncio constrangedor, era um silêncio de paz, de perdão. Naquela noite, eu não dormi com ele. Ele dormiu no quarto de hóspedes. Mas eu dormi a melhor noite da minha vida, sabendo que o peso morto que eu carregava no coração tinha se transformado em leveza. 1 ano passou desde aquele dia no fast food. Muita coisa mudou. Roberto não voltou a ser milionário. Ele não quis. Ele disse que o dinheiro alto atrai a cegueira. Hoje ele trabalha comigo. Ele é o paisagista do meu escritório. Ele descobriu que tem um dom para cuidar de plantas, talvez porque ele tenha aprendido, na dor, como fazer a vida renascer no meio do lixo. Ele mora num apartamento pequeno, alugado, perto daqui. Simples, sem luxo, mas todo fim de semana ele vai a um orfanato na Zona Leste. Ele leva brinquedos, ele conserta o telhado, ele conta histórias. E sempre o urso caolho vai junto. O urso virou o mascote das crianças. Nós não voltamos a ser casados,
Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas que mudam a forma do amor. Hoje somos melhores amigos. Somos parceiros de alma. Ele salvou meu futuro financeiro lá atrás. Eu salvei a vida dele agora. Estamos quites. Ontem eu vi ele no jardim plantando uma muda de ipê. Ele estava sujo de terra, suado. Ele olhou para mim e sorriu, aquele sorriso verdadeiro, sem a arrogância do passado. E eu pensei, esse é o homem mais rico que eu conheço. Porque riqueza, gente, não é o que você tem no banco quando morre, é quem segura a sua mão quando você perde tudo. Eu fui até o lixo para rir e voltei com o maior tesouro do mundo, a humanidade. E agora, eu tenho uma pergunta difícil para você. Olha para o seu passado. Tem alguém que você julga? Alguém que você acha que mereceu se dar mal? Se você encontrasse essa pessoa no lixo hoje, você teria a coragem de Júlia? Você levaria para casa ou deixaria o orgulho falar mais alto? Escreve aqui nos comentários, eu ajudaria ou eu passaria reto. Não tem resposta certa, tem a verdade do seu coração. Se essa história te fez repensar seus julgamentos, deixa o seu like. É um clique para você, mas é um abraço pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa perdoar alguém. O mundo dá voltas, pessoal. Estejam preparados para quando ele girar. Até a próxima!